Sejam muito bem-vindos a mais um programa Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio do Corecon. E hoje recebemos o professor e economista Gilson de Lima Garófalo. Seja muito bem-vindo a essa temporada do Economia Dia a Dia. Prazer em receber o senhor aqui. É um prazer estar com vocês, principalmente pelo retorno desse programa Economia Dia a Dia. E, inicialmente, eu gostaria de render as minhas homenagens ao Fábio, que é da equipe de vocês e que gravava os programas anteriores e que fez vários trabalhos para o sindicato e para o Conselho Regional de Economia. Fabinho me passou o bastão, ele apresentou o Economia Dia a Dia durante muitos anos. Ele me entregou essa responsabilidade, eu mandei um abraço para ele no nosso primeiro programa e agora, aproveitando as palavras do professor Gilson, Fábio, grande abraço, obrigado pela confiança de sempre. Professor Gilson, o senhor é professor, economista, é vice-presidente do Corecon e é vice-presidente de comunicação do Sindecom. Vamos começar por aí. Vamos começar sobre essa iniciativa de trazer de volta o Economia Dia a Dia, a importância desse programa para os economistas e para os não economistas que também vão acompanhar a gente, porque nessa temporada a gente vai trazer assuntos que interessam a todo mundo. É muito importante a retomada desse programa, porque ele tinha uma audiência significativa no passado. Motivos de ordem vária fizeram com que houvesse essa interrupção e que agora está sendo retomada. Os assuntos abordados nesse programa, eles são muito heterogêneos, então abrangem questões não só atinentes à área econômica propriamente dita, mas também a áreas afins. E certamente agora, nessa retomada, nós vamos ter profissionais da área de turismo, da área de gastronomia, da área de moda, que vão também dar a sua contribuição à qualidade do programa. Afinal, a economia engloba tudo isso, não existe nenhum setor produtivo que a economia não esteja envolvida. Né? Exatamente, quer dizer, inclusive na área médica, na área, hoje muito importante, na área de TI, quer dizer, onde os economistas estão fazendo muita falta, quer dizer, está faltando economistas especializados nessa área e as empresas estão fazendo o possível para poder sanar o problema. Inclusive, veja só, contratando profissionais no exterior e fazendo, inclusive, o preenchimento das necessidades via digital, quer dizer, esses profissionais atuando lá da área exterior ao país. Contratando economistas de fora para dar consultoria. Exatamente. Mas por quê? A gente não tem mão de obra suficiente? Por que isso está acontecendo? Existem alguns fatores aí que afetam grandemente essa questão. A estrutura curricular dos cursos de economia, infelizmente, não tem contemplado esses campos. E existe até um caso muito singular de um colega meu, que é economista, foi até meu professor, e que tem uma firma de risco. Ele procurou economistas para atuar na empresa dele e não teve a felicidade de encontrar. Acabou contratando um físico, que era bastante versado aí na área quantitativa, para atuar na empresa dele. Veja que coisa estranha. O senhor também dá aula, né? O senhor são... está dentro desse mundo acadêmico. Por que essa defasagem na formação? O que o senhor acha que isso acontece? Houve uma queda, infelizmente, qualitativa em vários cursos de economia. Hoje você tem 3 ou 4 entidades que proporcionam cursos realmente de primeiríssima linha. E as outras, a coisa foi decaindo, principalmente por causa da atuação também do EAD, o ensino à distância. E as estruturas curriculares deixam de contemplar áreas que demandariam e que estão demandando a atuação do economista. Dá um exemplo para a gente.
Você veja, a área do meio ambiente, nós não temos quase economistas. A área de economia agrícola também é outra com lacuna. No Brasil, um dos maiores produtores, o segundo maior produtor agrícola do planeta, a gente tem uma defasagem. Tem uma defasagem, infelizmente. Quer dizer, e isso acaba se manifestando em outras áreas também. Quer dizer, hoje, você veja, quase sempre na mídia, o que a gente encontra são economistas. A área financeira dando opiniões ou dando entrevistas. Uhum. Isso, quase que por osmose, acaba também influenciando aqueles que estão cursando a economia. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque se houve uma coisa que foi introduzida muito boa na estrutura curricular, que foi a obrigatoriedade da elaboração do TCC, do trabalho de conclusão de curso ou monografia, como às vezes é chamado, esses alunos eles só privilegiam a área financeira. E é uma dificuldade muito grande fazer com que eles se estimulem a elaborar trabalhos em outras áreas. E é uma questão também que eu coloco muito aos meus orientandos, que o economista hoje ele tem que pensar para frente e não ficar remoendo, digamos assim, contribuições do passado e fazendo com que os próprios autores se removam lá nos túmulos. Quer dizer, o economista de hoje, ele tem que pensar para frente. Sim, claro. Essa é a verdade. Você falou da questão ambiental, eu já ouvi muito falar dessa questão do banco de carbono, é isso? Que existem economistas que atuam nisso para calcular os de carbono. Tem até um dos grandes debates em torno da questão da Amazônia, por exemplo. Mas na questão agrícola especificamente, qual que é a demanda para o economista, para quem está se graduando agora e quer saber um pouco sobre isso? Ele precisa saber de tudo um pouco, quer dizer, não só a planificação da produção, como é que você faria o controle dessa produção, aonde você teria que buscar os insumos, como você buscaria esses insumos, qual a orientação que ele daria de ordem econômica, de você encontrar os melhores mercados para obter esses insumos que os preços estão explodindo aí dentro do mercado internacional, e também a questão da logística, quer dizer, de trazer a produção para o campo e depois de levar essa produção para os locais de consumo ou então para os pontos de escoamento para o exterior. Lembrando que o Brasil é tido como o grande celeiro do mundo, certo? Então, tem toda uma logística envolvendo também essa questão do transporte para os portos e também da obtenção de navios que possam fazer esse transporte. Na área internacional... O escoamento dessa produção, né? E sabendo uma dificuldade muito grande, inclusive, de se encontrar navios disponíveis e também para trazer para cá os insumos, há falta de containers também no mercado internacional. Então, está havendo um gargalo. E o economista tem que estar muito atento a essas nuances que se encontram dentro do mercado internacional, contribuindo na parte da produção, vendo a questão também dos preços internos, a flutuação, qual é a demanda efetiva que você está tendo, qual seria a oferta compatível com essa demanda. São todos estudos mercadológicos onde a figura do economista é muito importante. Gilson, eu quero conversar com você sobre outras coisas, mas vamos continuar nesse tema. O aluno que está lá na graduação agora estudando economia e está acompanhando a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, e quiser mais informações, ele pode procurar o sindicato para isso? Pode tentar se informar com vocês, o sindicato? O sindicato ele tem um programa hoje
de atualização profissional. Infelizmente, quer dizer, ainda a divulgação não tem acontecido na forma como nós gostaríamos, mas nós estamos nos esforçando para tal e insinuando também os docentes que divulguem perante os alunos. E mais um ponto, hoje o sindicato também está tentando reunir coordenadores dos cursos de economia mantidos aqui no estado, que são mais ou menos 29, 30, para tentar homogeneizar também a forma de divulgação e assim por diante. Também promovendo encontros, eventos. Eu soube que em setembro tem um congresso importante que o sindicato faz parte. Explica para quem está assistindo a gente do que se trata e o que é que os temas abordados nesse congresso aí de setembro. O ano passado foi realizado o Congresso Brasileiro de Economia. Ele foi realizado de forma virtual e agora nós estamos tentando recuperar também a realização do Congresso Paulista de Economia. São 8 ou 10 anos que o último desse congresso foi realizado. É uma oportunidade ímpar, ele também será realizado de forma virtual, né? De os economistas terem o contato com pessoas dos vários segmentos de atividade, seja do setor primário, seja do setor secundário e seja do setor terciário, quer dizer, comércio e serviços. Nós vamos ter expositores, pessoas especialistas dessas áreas, fazendo também as apresentações, e a gente espera realmente, a divulgação está em curso, que ele seja tão procurado ou tão atendido como foi o Congresso Brasileiro de Economia. Você veja, o Congresso Brasileiro de Economia, nós tivemos mais de 2.000 inscrições, quer dizer, sendo virtualmente, e a gente espera a mesma coisa do Congresso Paulista de Economia, porque como ele vai ser realizado de forma virtual, isso não dificulta que economistas em potencial, aqueles já formados de outros estados da Federação Brasileira, dos 27 estados brasileiros, também tenham uma participação. Aí existe também uma influência, digamos assim, patrocínio também do Conselho Federal de Economia, o que é muito importante também. O Conselho Federal, ele congrega os conselhos regionais, são 26 conselhos regionais, só um estado que o conselho abrange dois estados, que é o caso do Amapá com o Pará. Muito legal. Então, em setembro, fiquem acompanhando as redes, o site do sindicato, todas as informações vão estar disponíveis para vocês e participem. A informação está aí, um mercado aberto para quem está se formando em economia, para os novos economistas. É só aproveitar, o conhecimento está aqui. E por falar em conhecimento, Gilson, eu quero falar, eu não posso encerrar esse nosso bate-papo aqui sem falar com você sobre um assunto que está em voga, que está sendo debatido aí nos últimos meses, e que você até tocou um pouco no assunto quando você falou da questão do escoamento das mercadorias do nosso setor produtivo para os portos, que é essa questão dos combustíveis. Antes da gente começar a gravar, você falou um pouco sobre isso, essa questão do ICMS, de como isso vai impactar diretamente na vida de todo mundo, dos economistas, dos não economistas, das pessoas que não são economistas, mas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Fala um pouquinho sobre isso, Gilson, essa proposta de utilizar os recursos da capitalização da Eletrobras, por exemplo, para subsidiar essa questão do desconto do ICMS. Como que isso vai impactar na nossa vida? Como que isso vai impactar na compra do feijão pela dona de casa lá no Esse é um problema sério, quer dizer, acho que principalmente os menos favorecidos estão sofrendo demasiadamente aí com a questão inflacionária. E houve um salto significativo do preço dos produtos básicos. Você mencionou feijão, arroz,
café. Então, o governo está tentando, de formas diversas, quer dizer, encontrar alternativas para minorar a questão inflacionária. É bem verdade que, em princípio, todas essas medidas elas terão um prazo de validade, quer dizer, se fala até o final do ano. Alguns argumentam até que sejam medidas de cunho eleitoreiro, mas eu acho que a gente tem que pensar no bem-estar da população, quer dizer, naquilo que pode ser feito hoje. E naquilo que pode ser feito hoje, você lembra que o transporte de mercadorias aqui no nosso país, infelizmente, ele é feito basicamente por via rodoviária. É o transporte rodoviário. Então, essa redução do ICMS, temporária que seja, Sim, ela pode, de alguma maneira, trazer algum benefício. Alguns estados já tomaram a liderança, Goiás, por exemplo, que tomou essa liderança não só envolvendo combustíveis, mas envolvendo eletricidade, envolvendo gás também. São Paulo só na parte de combustíveis, mas provavelmente também vai seguir os demais. E é algo muito importante nesse sentido, como é até o Vale Caminhoneiro que está sendo proposto, a assistência também para o pessoal de baixa renda, através do Vale Brasil e assim por diante. Então, são medidas que, de alguma maneira, pelo menos temporariamente, devem favorecer a população, principalmente aquela, como eu disse, de baixa renda, que não tem mecanismos de defesa como tem as outras categorias, quer dizer, de renda mais elevada. Essas propostas inicialmente, elas valeriam até dezembro desse ano, é isso? Exatamente. O que a gente faz depois disso? Do ponto de vista econômico, como economista, faz falta a não existência de uma política de governo para lidar com essa questão do subsídio, principalmente do gás e do diesel? Você falou um aspecto muito importante na sua colocação. Falta uma política de governo. O último plano de governo que a gente teve, plano sério, foi ainda no governo Geisel, certo? Depois, um plano sério não foi montado, quer dizer, foram só medidas emergenciais, e isso é muito grave, quer dizer, então tem que haver realmente uma planificação global e, por enquanto, quer dizer, nas plataformas que estão sendo anunciadas aí, nas várias vertentes políticas, a gente não está encontrando isso daí. Isso eu acho que é o ponto principal que deve pautar a atuação na área política. Falta consultar os economistas, os sindicatos, os conselhos e as federações de economistas para a elaboração de um plano desse, por exemplo? Falta. Quer dizer, as contribuições que têm surgido das entidades de classe, dos economistas fundamentalmente, são voluntárias. Quer dizer, as entidades que estão contribuindo na expectativa de que venham a ser aceitas por quem de direito, mas não que elas tenham sido provocadas a efetuar essas contribuições. A gente tem economistas gabaritados que podem dar essa contribuição de forma muito efetiva. Pode ser que nesse Congresso Paulista de Economia surjam, inclusive, outras alternativas, outras sugestões que sejam importantes aí dentro desse contexto. E a Economia Dia a Dia, nessa temporada, vai trazer muita gente para falar sobre esse, sobre outros aspectos importantes. Gilson, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria encerrar com uma mensagem sua para os economistas
O que esperar para esse próximo ciclo que se inicia após outubro, após esse novo pleito? Quais as expectativas econômicas para o Brasil nos próximos anos, do seu ponto de vista? Você veja o seguinte, quer dizer, são duas fases distintas. Enquanto informação, ou seja, enquanto cursando as faculdades, são as faculdades que cuidam dos profissionais, quer dizer, daqueles que estão estudando economia. Uma vez que eles deixem os bancos escolares, os bancos universitários, quem passa a cuidar desses indivíduos, basicamente são as entidades de classe. O Conselho Regional de Economia é uma entidade que fiscaliza o exercício da profissão e aonde o profissional que pretende exercer o papel dentro da área econômica deve necessariamente estar registrado. Programas vários têm sido levados adiante pelo Conselho na expectativa de estimular a participação dos egressos da faculdade. O que a gente ressente muito é que essas entidades elas estão envelhecendo, porque os formandos, os egressos, eles parece que ignoram a existência dessas entidades. E é esse o esforço que está sendo feito pelo Corecon e pelo sindicato também, pelo Sindecom. Então a gente tem não só produzido várias lives nesse sentido, mas também, como eu já disse, quer dizer, através da reunião dos coordenadores dos cursos de economia e com as delegacias regionais também, tentando fazer com que a presença do economista seja importante nas municipalidades, nas regiões e assim por diante. Então, esse papel é um papel de formiguinha, quer dizer, a gente vai aos poucos, mas a gente está certo de que nós vamos alcançar os resultados. E nada melhor do que ter essa perspectiva otimista. E a volta do Economia Dia a Dia nesse formato multiplataforma, chegando para vocês através de diferentes canais, também é uma dessas iniciativas, uma das maneiras que o sindicato encontrou de se aproximar de você, economista, e da população em geral, para falar dos mais diversos assuntos que impactam diretamente na sua vida. Eu queria agradecer ao professor. Professor, é um prazer conversar com o senhor. Eu gostaria de acrescentar também um ponto. Não só essa economia dia a dia, mas aonde nós estamos justamente gravando esse programa, vai haver um espaço justamente para os economistas que quiserem utilizá-lo para finalidades diversas, quer dizer, seja para reuniões, seja para eventuais mini-congressos e assim por diante. Quer dizer, o sindicato vai abrir esse espaço e é muito importante que isso daí ocorra. É só entrar em contato com o sindicato pelos canais, o site, tudo disponível lá para vocês, telefone, tudo no site, nas redes sociais do sindicato, do Corecon também, está tudo disponível para vocês. Eu quero agradecer a todos que acompanharam mais esse programa do Economia Dia a Dia, o professor Gilson, pela gentileza de conversar com a gente. Acompanhem os outros programas. Nós já temos alguns programas dessa nova temporada que estão disponíveis nas mais diferentes plataformas. Se você gostou, acompanhou o nosso conteúdo até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, sugerir novas pautas. Estamos sempre à disposição de vocês para debater sobre os mais diferentes assuntos. Eu aqui simplesmente repasso aos economistas, aos especialistas, as dúvidas que eu trago aí do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima. Meu cumprimento a vocês, tá? Cadê?